Começando mais um vídeo aqui no canal, estamos com a eletrônica básica com a matéria sobre aplicações dos díodos em circuitos elétricos e temos este exercício que diz: para o circuito representado na figura ao lado, determine as correntes indicadas e a tensão nos pontos indicados. Temos este circuito em que temos uma tensão U1 de 14 volts ligado a este primeiro díodo, depois temos uma resistência e aqui temos o ponto designado UA, em que está ligado este diodo D2 com uma tensão aqui de 5 volts e também temos esta resistência de 5 kΩ, a resistência de 5 kΩ e um outro diodo D3 em que o ânodo está ligado ao terra e o cátodo está ligado ao ponto UB e este terminal U3 é de menos 5 volts. Então, para determinar as correntes e a tensão nos pontos indicados, primeiramente temos que verificar o estado de polarização dos díodos. E aqui existe uma regra que devemos seguir. O diodo estará em polarização direta, vamos chamar de PD, sempre que o ânodo, ou seja, a tensão do ânodo foi maior que a tensão do cátodo, e ele estará em polarização reversa ou indireta, sempre que o cátodo, ou seja, a tensão do cátodo foi maior que a tensão do ânodo. Fazendo isto, podemos observar que este diodo, o seu ânodo está conectado a uma tensão de 14 volts. Então, mesmo com a queda de tensão típica de 0,7 volts, ele vai continuar a conduzir depois do diodo. Então, podemos observar que o diodo 1 está polarizado diretamente devido à sua alta tensão. Então, nós podemos calcular qual é a tensão daqui, neste ponto aqui, que seria depois do diodo. Isso seria o que seria a 14 volts menos a queda de tensão aqui do diodo, que seria 0,7. Então, aqui podemos escrever 14 menos 0,7. Então, isto vai dar 13,3 volts. Agora vamos para o diodo 2. O diodo 2, vamos observar que a tensão que vai chegar aqui no ponto A será mais alta que a tensão de entrada do ânodo do diodo 2, que é 5 volts. Então, se a tensão UA, que vai ser muito alta, será muito alta porque, independentemente da queda de tensão da resistência 1, a tensão que vai chegar aqui no ponto A será mais alta do que esta tensão U2 que está ligada ao ânodo do diodo 2. Por isso que este está em polarização inversa, porque o cátodo, ou seja, a tensão do cátodo é maior que a tensão do ânodo. Se ele está em polarização reversa, e nós sabemos que o diodo em polarização reversa em um circuito elétrico, ele atua como uma chave aberta. Quer dizer que não há circulação de corrente aqui. Então, o ID2 será igual a 0 mA. Já encontramos o valor de ID2. Então, podemos escrever aqui, o diodo 2 está polarizado reversamente ou indiretamente devido à tensão do cátodo for maior que o ânodo. E também nós dissemos que a intensidade do diodo 2 é igual a 0 mA, porque ele comporta-se como uma chave aberta. Logo, não há corrente a atravessar por ele. Agora vamos para este diodo aqui. Neste diodo D3, podemos observar que o ânodo está ligado ao terra, que é o mesmo que 0 volts, e ele está ligado ao terminal UB. Então, aqui logo podemos observar que qualquer tensão que chegar aqui no terminal UB será maior que a tensão 0 volts, ou seja, a tensão do cátodo que está conectado ao terminal UB será maior que a tensão do cátodo de 0 volts. Logo, ele está aqui nesta condição de polarização inversa em que a tensão do cátodo é maior que a tensão do ânodo. Logo, este também está inversamente polarizado. Se ele está inversamente polarizado, teremos aqui um circuito aberto. Se temos um circuito ou um interruptor aberto, logo a intensidade do diodo 3 será igual a 0 mA. Então, aqui podemos escrever: está polarizado inversamente ou reversamente devido à tensão do cátodo for maior que a do ânodo. Então, se o diodo 2 está aberto e o diodo 3 está aberto, não teríamos estas partes conectados aqui neste circuito principal. Só iríamos ficar com este ramo que começa da tensão U1, que é de 14 volts, até a tensão U3, que é de menos 5 volts. E a partir disso nós podemos calcular a diferença de potencial entre esses dois pontos, já que nós tivemos aqui 13,3 volts. Então só temos que subtrair 13,3 volts menos esta queda de tensão de menos 5 volts. Então teríamos aqui a diferença de potencial entre os dois pontos, seria 13,3 menos
menos 5. Então, isto será igual a 18,3 volts. E como eu disse, estas duas partes não fazem parte do circuito. Então, todas estas resistências estarão em série. E se eles estão em série, nós podemos somar e encontrar a resistência total. Então, vamos fazer a respectiva soma. Teremos a resistência total sendo igual a resistência 1 mais a resistência 2 mais a resistência 3. Então, a resistência total será igual a 5 kg mais 5 kg mais 5 kg. Então, a resistência total será igual a 15 kΩ. Feito isso, nós podemos calcular a corrente que circula do ponto U1 até o ponto U3, que é uma corrente só, que é esta de ID1, já que estes dois diodos estão em interruptor aberto ou circuito aberto, então eles não vão causar nenhum efeito. Então teremos aqui, então vamos calcular o ID1. O ID1 é basicamente a lei de Ohm. Teremos aqui a tensão total e dividido pela resistência total. E a nossa tensão total foi esta, que fizemos a subtração da diferença de potencial, que é 18,3 volts. Então aqui teríamos 18,3 dividido por 15 vezes 10 elevado a 3. Então isto será igual a 1,22 mA. Agora nós podemos encontrar a tensão na resistência R1, que é esta resistência. Aqui é só usar a lei de Ohm. Teremos aqui a tensão na resistência 1. Então aqui teremos tensão na resistência 1 é igual a ID1, que seria a corrente que passa 1 vezes R1. Então teremos aqui 1,22 vezes 10 a menos 3 vezes a resistência 1, que é 5 vezes 10 elevado a 3. Então a tensão na resistência 1 será igual a 6,1 volts. Feito isso, nós agora podemos encontrar a tensão no terminal UA, ou seja, a tensão UA aqui. Isso é só fazermos a subtração da tensão depois do diodo, que é 13,3 volts, menos a queda de tensão aqui que encontramos foi 6,1 volts. Então teremos aqui a UA será igual a 13,6 menos a tensão na resistência 1. Então, UA será igual a 13,6 menos 6,1. Então, o A será igual a 7,2 volts. Já encontramos a tensão UA. Agora podemos encontrar a tensão no terminal B. E para encontrarmos a tensão no terminal B, vamos subtrair a tensão UA e a tensão na resistência R1 e vai nos permitir encontrar a tensão UB. Então, aqui teríamos UB será igual a tensão UA menos a tensão na resistência 1. Então, o B será igual a 7,2 menos a 6,1. Então, o B será igual a 1,1 volts. E nós dissemos que, como aquele está em um circuito aberto ou temos um interruptor aberto, teremos que ID3 sendo igual a 0 mA. E assim terminamos com a resolução do exercício.